Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês uma família inteira, tá? Como vocês vão conhecer a família dos diodos, tá? Então tem muita gente nessa família, tá? E você sabe, né? Em cada família, cada um é de um jeito, né? Então, tá vendo aqui vários desenhos aqui, né? Então cada um desse aqui é um diodo. E cada diodo desse é diferente um do outro, tá? Uns são mais parecidos, né? Puxam um mais pro outro, mas uns são muito diferentes uns dos outros, né? Porque a sua função no circuito elétrico vai ser diferente do outro, tá? Então você pode ver aqui esse desenho desse diodo, esse desenho aqui, este outro desenho, esse desenho com uma bola, um diodo com uma bola e com duas setinhas saindo, um outro diodo, um diodo com duas setinhas, com duas setinhas entrando, um diodo com bigode, o bigode desse aqui já é reto, desse aqui meio tortinho, é bem parecido, mas a função é diferente. Um diodo com uma bola, um diodo com os bigodes contrário aqui, ó, tudo para dentro, tá? Então, esses daqui são os símbolos dos diodos, tá? Então você vai encontrar esses diodos em um monte de placa eletrônica aí, em determinado tipo de circuito, por exemplo, fonte chaveada, ponte retificadora, circuitos sintonizadores, circuitos PLLs, tá, e etc. Isso é tudo que tiver em eletrônica aí, tá? Na construção desses circuitos, desses diodos são feitos em laboratório, né, com máquinas super precisas, e cada um é feito com material diferente, às vezes até, tá? Então, vamos começar aqui falando, por exemplo, o diodo túnel. O diodo túnel é um diodo que é usado em osciladores de RF de 1 a 2 GHz, tá? Então, diodo túnel vai ser usado em osciladores. Então, para você achar um diodo túnel, você pode achar um diodo túnel num oscilador. Então, você tem que saber aonde tem um oscilador para você saber que aquele diodo que estiver lá perto, ele pode estar fazendo parte de um circuito oscilador, tá? Então diodo túnel, tá vendo aqui, ó? Os bigodes tortos dele aqui significa, tem essa, você pode achar esse desenho aqui, é um diodo túnel, tá? Então, a simbologia do diodo túnel é esse aqui, vai usar em osciladores. Então você já conhece um membro da família. O diodo Zener, tá? O diodo Zener, ele faz um controle de tensão, tá? Então ele é um regulador de tensão. E onde que tem um diodo Zener aqui? Tem que ser os bigodes dele assim, meio tortinhos, tá? Esse é um diodo Zener. Então, quando ele tá lá polarizado, então o que que acontece? Não vou parar para explicar aqui, tá? Se é polarizado reversamente, se é polarizado diretamente, qual é a tensão. Poucas coisas eu vou falar sobre região de depressão, tá? Sobre essa parte aqui, ó, sobre pastilhas, tá? Porque a gente não poder falar de todos, você precisa conhecer todos os diodos, tá? Você não ficar pensando, por exemplo, que diodo, quando você pensar em diodo, você está na ponte retificadora. Então, não. Então você já vai saber que tem muitos tipos de diodos, tá? Então vamos para o diodo Zener. O diodo Zener é um regulador de tensão, tá? Depois você pode ver, estudar mais aprofundadamente cada um deles. O diodo Zener, ele vai fazer uma regulagem de tensão. Então se você quiser uma tensão específica, por exemplo, de 10 volts numa carga, então você coloca um diodo Zener em paralelo, tá? Então o que ele vai acontecer? Ele vai regular a tensão. Se passar de 10 volts, ele vai começar a engolir corrente. E aí o que que acontece? Ele deixa passar e acaba fazendo um controle de tensão na carga, tá bom? Então é um regulador de tensão, é o diodo Zener, e o desenho dele aqui é esse bigode aqui, tá? Só para você conhecer. Depois eu vou deixar essa folha aqui, não fica preocupado não, que depois você pode baixar, você pode estudar, você pode assistir o vídeo de novo também, tá? Diodo semicondutor, para retificação, ele tem deixa eu passar aqui, 0,7 volts, tá? Então ele é um retificador. Isso aqui sim, o diodo semicondutor, que é esse diodo aqui, ó, ele vai filtrar com 0,7, quando ele está polarizado diretamente, ele já começa a fazer a filtragem do sinal alternado, tá? E ele vai deixar passar, vai deixar passar só a parte positiva, tá? Ele pode ser uma retificação de meia onda, onda completa, tá? Dependendo do que o circuito que você estiver precisando, tá? Então esse é um diodo semicondutor, tá? De duas pastilhas que serve para fazer isso.
esse cara aqui. Diodo detector ou diodo de germânio, de cristal de galena, tá? Esse diodo, ele tem uma coloração mais clarinha, tá? Então ele é um diodo de germânio, então ele em 0,3 volts ele já está conduzindo, tá? Então ele vai fazer também quase a mesma coisa desse aqui, tá? Que esse daqui é 0,7. Esse o diodo de germânio é 0,3. Ele tem o desenho, o diodo em si, ele é mais clarinho, tá? Ele é um pouco diferente do diodo semicondutor, tá? Então você vai saber que o diodo de germânio é usado em é usado em sintonia, tá? De sinais. Diodo detector, diodo de cristal de galena, tá? Diodo LED. O diodo LED é fácil, né? Você sabe que ele que brilha lá tem várias cores, né? Ele é colorido, tá? Então ele tem o diodo de arseneto de galho e alumínio, ele é vermelho. De fosfato de alumínio, ele é amarelo, né? Índio e galho amarelo. E o verde é de fosfato de galho, nitreto de galho azul, tá? Então, dependendo do material que ele é construído, ele tem uma cor também diferente, tá? Isso o plástico dele, a parte de fora dele é colorida, né? O acrílico dele é colorido. Então é o LED. O LED é só para iluminar, né? Mas ele é polarizado diretamente só para ele criar luz. Então, o LED você já sabe, né? Esse cara aqui, ó. Diodo LED, diodo semicondutor. Esse aqui é SMD, diodo SMD, tá? Tem ponte retificadora. Alguns eu coloquei aqui só para você ter uma noção. É tudo diodo, mas cada diodo está fazendo uma coisa totalmente diferente da outra. Por exemplo, iluminar, não tem nada a ver, né, com retificação, com sintonia, com oscilador, com regulador de tensão. O nome é diodo. Por que é diodo? Por causa das duas pastilhas, né? É a semicondutora. Diodo varicap. Diodo varicap é esse cara aqui. Tá? O que é o diodo varicap? Ele, com tensão reversamente polarizado, varia a capacitância. Tá? Então ele também é usado para sintonia. Ele é um diodo capacitor. Diodo capacitor, que ele é um diodo que tem um capacitor variável, vamos dizer assim, tá? Um capacitor variável, ele não é um capacitor variável, que existe o capacitor variável também, tá? E o diodo varicap, ele é um outro diodo, é um diodo feito de outra forma, e ele tem a função de ser um capacitor variável, tá? Vamos dizer assim, é usado para sintonia. Então, para sintonizar frequências, tá? Para conseguir captar, por exemplo, uma rádio, por exemplo, tá? Um diodo varicap. Então você já sabe que isso aqui é o diodo varicap, né? Você sabe que o símbolo do capacitor é dois tracinhos, né? É o capacitor. E esse aqui, o símbolo do diodo com um capacitor junto, tá? Diodo varicap. Diodo infravermelho. Ele é de arseneto de galho e alumínio. Ele é disparador. Então, em controle remoto, o diodo infravermelho de arseneto de galho e alumínio, ele é um disparador, tá vendo? Ele tem duas setinhas, tá? Ele às vezes é branco, tá? Ele dispara ondas infravermelhas para poder mudar de canal da sua televisão, tá? Por exemplo, no caso do controle remoto, tá? Pode ser outras funções também, tá? Ele é um disparador, ele manda um sinal, tá? É um diodo também, tá? Quando você aperta o botão do controle remoto, ele manda ondas infravermelhas que vão fazer alguma coisa lá, tá? É um diodo também. Não tem nada a ver com luz, com iluminar, tá? Ele tem a ver com sinal mesmo, ele manda uma onda infravermelha. Diodo receptor infravermelho, ele é um diodo que vai receber esse sinal que esse outro diodo mandou para esse, tá? Só que esse aqui é receptor, ele é um diodo, ele é uma chave. Então quando ele recebe essa ondinha que esse disparador chegou nele, tá? Ele vai fechar. Se você mandar outra onda, ele abre. Ele é uma chave, tá? Vamos dizer assim. É um diodo receptor. É um diodo receptor de ondas infravermelhas, tá? Então, diodo Schottky. Diodo Schottky, ele tem um disparo com 0,1 volts. Então, um 0,1 já está conduzindo, o 0,1 ele já está cortando, tá? Então, ele tem uma resposta em frequência alta, tá? Então, ele é usado para alta frequência, tá? Ele é um diodo de chaveamento, tá? De altíssimas frequências, tá? Então, uma frequência muito alta, então, quando tem que abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, ele tem que ter fidelidade para isso, então você coloca um diodo Schottky, para poder ter segurança de que ele vai fazer realmente o chaveamento,
tá? Chegamos até o último diodo, tá? Que se faltou algum, você pode me falar aí, tá? E pode ser que tenha faltado, tá? Então, a família é grande e cada diodo desse aqui faz uma coisa diferente. Então você que está acostumado a ir começando a estudar eletrônica, você sabe que o diodo, por exemplo, não é só para fazer ponte retificadora, só para retificar. Agora você já está sabendo que existe um monte de diodo, tá? E cada diodo tem um sobrenome, tá? Diodo Zener, diodo Schottky, diodo semicondutor retificador, diodo varicap, diodo disparador, né? Diodo túnel para oscilador, né? Diodo disparador de onda infravermelha, diodo receptor de onda infravermelha, diodo semicondutor, diodo detector de germânio, que é para receber sinal em cristal de galena, tá? Diodo LED, né? Então você pode ver que todos são diodos, são todos da mesma família, mas cada um tem um sobrenome diferente, porque cada um vai fazer uma coisa diferente no circuito, de acordo com aquilo que você precisar. Se você abrir uma fonte, por exemplo, uma fonte de energia para 12 volts, por exemplo, lá dentro não vai ter diodo, pode ter diodo Zener, pode ter diodo, mas a maioria dos diodos que vai ter lá dentro é o semicondutor mesmo, né? Do transformador vai direto para o semicondutor para retificar o sinal alternado e contínuo. Pode ter LED também, diodo LED, se tiver alguma luzinha brilhando é LED. Pode ter também diodo Zener, se tiver uma tensão estabilizada, né? Então, de acordo com o circuito, né, que você tiver vendo, você vai saber. Diodo túnel, que tem onde tem oscilador de alta frequência, diodo Zener para regular tensão, diodo semicondutor 07 para retificar o sinal alternado e contínuo, diodo detector, né, de rádio, né, os detectores antigos usavam diodo de germânio, né, de cristal de galena, né. Diodo LED, então você já sabe que um LED é um diodo, né? Que é usado normalmente para polarizar diretamente, para iluminar, só para aparecer luz. Diodo varicap, que é para, quando polarizado reversamente, ele varia a capacitância, é usado em sintonia, tá? Diodo varicap é usado nos circuitos modernos, né? Nos circuitos PLLs, que substitui os capacitores variáveis e os capacitores trimmers, né? Outras coisas, isso aí já é outra coisa. Diodo infravermelho para o disparador, por exemplo, controle remoto, disparador de sinal onda infravermelho. Diodo receptor, ele é uma chave, né? Diodo Schottky é um diodo que tem resposta alta fidelidade em respostas de alta frequência, tem 0,1 de disparo, ele já está disparando, ele abre e fecha, ele tem fidelidade, tá? Então você está vendo aí a nossa família de diodos. Você já conhece agora e você pode pesquisar mais sobre diodos, sobre vários tipos de diodos, né? Então todos esses diodos que você está vendo aí é diodo, mas nem todo diodo serve para fazer filtragem, por exemplo, de alternada em contínua. Tem diodo para Zener, diodo semicondutor, diodo varicap, diodo emissor de luz LED, diodo que tem vários tipos de disparo. Esse é 0,3, tá? O 0,7, 0,1, tá? É resposta em frequência, criar luz, mandar luz, receber luz, é tudo diodo. Diodo túnel para osciladores, né? Então tudo é diodo, mas o diodo que você vai encontrar em uma placa eletrônica, ele vai estar fazendo coisas diferentes uns dos outros, tá? Nem vai estar fazendo retificação. Diodo Zener, por exemplo, ele vai estar fazendo regulagem de tensão, tá bom? Então, espero que você tenha aprendido, ter uma visão panorâmica sobre a família dos diodos e que você possa continuar aí pesquisando gráficos, né, os estudos, as aplicações dos diodos aí nos circuitos e você possa fazer então reparos nas